Estamos iniciando um quadro aqui na Folha News intitulado Memória Política. Como estamos vivendo o período eleitoral, vamos aproveitar este momento para recordar algumas eleições municipais aqui em Lagoa Vermelha. Iniciando este quadro, nós convidamos o Dr. Oscar Mena Barreto Grau, que foi prefeito de Lagoa Vermelha a partir de 1987. O titular era o Dr. Manuel Vieira da Fonseca, mas durante o mandato ele faleceu. Aí assumiu o Dr. Oscar. Uma eleição realizada em 1982. Significa que já se passaram 40 anos deste pleito. Vamos conversar com o Dr. Oscar como era a atividade política da época, a sua administração e fazer um comparativo com as eleições do momento. Dr. Oscar, muito obrigado pela sua presença aqui na Folha News, um canal da Folha do Nordeste. Bem, nós agradecemos em primeiro lugar o convite, porque é muito bom reviver aquilo que aconteceu no passado, não somente da nossa terra, da nossa Lagoa Vermelha, mas isso acontecia no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Eram campanhas eleitorais totalmente diferentes daquelas que hoje estão acontecendo. O que difere, Dr. Oscar, a eleição da sua época, quando foi eleito vice-prefeito e depois prefeito, da eleição de hoje? Hoje, me parece que a televisão, o rádio, enfim, o meio de comunicação evoluiu e muito. Então, naquela época, as campanhas eleitorais eram feitas de casa em casa. Quer dizer, nós gastávamos muito mais em sola de sapato do que em dinheiro, porque nós fazíamos todas as casas do município. E não vamos esquecer que naquela época, André da Rocha, Capão Bonito, enfim, Lagoa Vermelha, era um município bastante grande. Então, ir de casa em casa representava um trabalho bastante grande e dependia, logicamente, de saúde e principalmente de vontade dos candidatos de enfrentar uma campanha eleitoral. A gente lembra, doutor Oscar, que a indicação dos candidatos na época era um processo bastante disputado, né? E o senhor participou de algumas tratativas assim para a indicação da chapa, que na época havia sublegendas, né? O partido era a Arena, o seu partido era isso já, né? Exatamente. E o senhor tinha uma ala que seria uma sublegenda. Naquela época nós tínhamos 3 sublegendas. Em uma delas disputava Manuel Vieira da Fonseca, era a cabeça de chapa. Ele já tinha sido prefeito, né? Já tinha sido prefeito e um bom prefeito naquela época. E o Birajara, índio do Brasil, Muliterno. Da mesma sublegenda, isso? De outra sublegenda, sim, né? Então, a soma dos votos de todas as sublegendas é que o mais votado era indicado a concorrer. Então, Manuel Vieira da Fonseca pertencia a André da Rocha, sua propriedade ficava em André da Rocha. E, convidado que foi para concorrer à prefeitura, Manuel, em princípio, hesitou, dizendo que não estava preparado para uma campanha eleitoral e que não tinha nem mesmo um candidato a vice-prefeito escolhido. E foi então que Manuel solicitou a sublegenda de Ubirajara Muliterno a indicação
de algum dos seus membros para concorrer como vice-prefeito. Afinal de contas, o partido era o mesmo, o que mudava era só a sublegenda. E o nome indicado para concorrer junto com Manuel Vieira da Fonseca foi o meu nome. E eu inicialmente relutei, exatamente porque eu estava engajado na campanha de Ubirajara. Mas, solicitado que fui, que Manuel precisava de alguém e nós precisávamos que essa sublegenda fosse preenchida. E o número de votos faria com que o partido da época ganhasse a eleição. E então eu aceitei e concorri junto com Manuel Vieira da Fonseca e fomos os vencedores daquela eleição. Na verdade, o doutor Manuel era uma liderança forte na região de André da Rocha e localidades próximas, como Barretos, Tupinambá, Turvo, é isso aí. Então, quando ganhava um apoio político daquela área, o candidato se tornava muito forte, né, doutor Oscar? E existia uma diferença muito grande. Quando você falava com o pai de uma família, você não precisava falar com os filhos. Praticamente não existia essa liberdade. Então, Manuel era uma pessoa inteligente e ele guardava uma lista em todas as regiões de Lagoa Vermelha o nome dos líderes. Então, no início da campanha, nós fizemos Lagoa Vermelha praticamente inteirinha, visitando esses líderes, para depois, então, partirmos para os famosos comícios da época. Porque, na verdade, o número de participantes nesses comícios era um número que enganava. Porque quando saía um comício de qualquer partido, todos iam lá e prestigiavam, mas não era uma garantia de voto. Não era uma base de eleitorado, né? É interessante. Hoje já, evidentemente, que a legislação mudou muito, né? Em compensação, temos muitos partidos, né, doutor Oscar? Além de muitos partidos, a grande verdade é o seguinte, que os nossos filhos já possuem uma liberdade muito maior. E eles escolhem os seus candidatos e os seus partidos. E naquela época, repito, os pais é que orientavam e diziam para os filhos aonde deveriam votar. Doutor Oscar, se fala muito na influência do poder econômico hoje nas eleições. Tinha isso naquela época, doutor Oscar? Muito pouco, porque as campanhas, digamos que o maior gasto que acontecia nas campanhas era a visitação de família por família. Mas a propaganda, inclusive santinhos e o que existe hoje, era muito pouco. Era uma campanha feita olho a olho. Quer dizer, o candidato procurava os eleitores e mostrava o porquê que estava concorrendo. Totalmente diferente de hoje. Hoje tem a televisão, o rádio atinge com muita facilidade todas as regiões. As redes sociais também. Redes sociais, as estradas permitem uma movimentação com maior facilidade. Como é que era Lagoa Vermelha na época em termos de administração pública, doutor Oscar? Tinha dificuldades ou era fácil de administrar? Dificuldades existiam, mas, digamos assim, essa urgência, essa necessidade de estradas em ótimas condições, de estradas largas, porque a maioria das propriedades rurais, a sua ocupação principal era a criação de gado. E era a base econômica do município, a base principal, econômica, né? Do município. Hoje, a base econômica do município são a produção agrícola
Então, andam rodando máquinas agrícolas, caminhões, caminhonetes, automóveis. A exigência é bem maior hoje. A exigência é bem maior quanto à qualidade das estradas. E mesmo telefone. Telefone em Lagoa Vermelha, inicialmente, tinha uma central telefônica. Você tinha que ligar para a central telefônica e pedir para que fosse feita a ligação. Então, tudo mudou, tudo melhorou, mas com isso também aumentaram as obrigações, os problemas, aumentaram muito. A arrecadação não era suficiente para atender a demanda de serviços, doutor Oscar? Me parece que hoje está mais complicado do que era naquela oportunidade. Interessante. Vamos olhar o que acontece a nível de Brasil hoje. Os municípios, a cada dia, diminuem a sua arrecadação e aumentam seus compromissos. O Estado... A população exige mais também, né? A população exige mais também. O Estado também. Olha a situação do nosso Estado, o Rio Grande do Sul. É inadimplência atrás de inadimplência, problema atrás de problema. E o governo federal cada vez está arrecadando mais, concentrando mais a riqueza. Então, realmente está muito difícil ser prefeito municipal, ser governador de um estado, e me parece que a grande jogada é ser presidente da República. Então, ser prefeito hoje é mais difícil do que teria sido prefeito lá quando o senhor governou o município? Muito mais difícil. E vamos fazer um levantamento. Hoje é dificílimo algum prefeito que encerre o seu mandato e não tem uma série de pagamentos a serem feitos, de multas e problemas com a justiça. Exatamente porque diminui a arrecadação e os compromissos aumentam consideravelmente. E a fiscalização talvez hoje é mais intensa, doutor Oscar? Eu acho que não. Não, é igual? Eu acho que não, porque essa fiscalização sempre existiu, sempre aconteceu e sempre foi muito severa. Me parece que aumentaram os compromissos e diminuiu a arrecadação. Doutor Oscar, como nós dissemos no início, o senhor era vice-prefeito e assumiu a prefeitura com o falecimento do titular, doutor Manuel Vieira da Fonseca. O senhor deu continuidade ou iniciou, digamos assim, uma administração diferente? Bom, inclusive todos aqueles que eram secretários, quando assumi a prefeitura, todos continuaram. E nós, logicamente, que mudamos algumas coisas, a nossa forma de ver e de entender a administração mudou. E nós, na condição de vice-prefeito, nós participamos da administração de Manuel Vieira da Fonseca. Então, para mim, não foi difícil assumir o cargo de prefeito. Deu uma continuidade. Uma continuidade. Era uma administração conjunta, né? Prefeito como se diz na gíria, eu estava por dentro da situação. Doutor Oscar, algo assim que marcou o seu período de administração? Poderia destacar alguma obra, algum serviço? Olha, nós realizamos inúmeras obras, principalmente no interior do município. E por que isso foi facilitado? Porque a minha profissão de médico veterinário e funcionário do Estado, eu passava o maior tempo dos meus dias viajando e atendendo as propriedades rurais. Então, eu conhecia proprietário por proprietário, sabia das suas dificuldades, então foi muito fácil de direcionar
o meu tempo de administração para o meio rural. Exatamente o meio rural que produzia as grandes riquezas municipais daquela oportunidade. E aqui na cidade, nós montamos as associações de bairros. Então, essas associações de bairros traziam as necessidades, as dificuldades do seu bairro. Então, ficava bastante mais fácil de exercer a função de prefeito. E hoje me parece que as associações continuaram, estão aí, e evitava que cada um fosse lá exigir, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Não, nós começamos e foi dada uma atenção especial para as associações de bairros e associações dos distritos. Então, foi muito mais fácil, naquela oportunidade, de fazer o atendimento necessário. Como é que era o município, comparado assim, à arrecadação e despesa e investimentos? Conseguia manter-se equilibrada as finanças, doutor Oscar? Sim, eu me parece que os municípios não há problema, porque há uma fiscalização muito grande. Ao contrário, o Estado já não é submetido a esse tipo de fiscalização. Olha o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, agora nós falamos que o governo estadual está com um problema sério de caixa por causa da enchente. Mas não. Isso aí vem somando déficits de várias administrações passadas. E, na verdade, o estado do Rio Grande do Sul, se nós olharmos, se fosse uma firma particular, não fosse, eu já estaria considerado quebrado. Doutor Oscar, a questão financeira realmente é preocupante. Isso é fruto de má gestão ou aumento mesmo de responsabilidades, de compromissos do Estado? Me parece que o grande responsável pela maioria das dívidas que existem no Estado chama-se reeleição. Em primeiro lugar, gastos fora dos padrões normais da economia e aquela vontade da reeleição, coisa que no nosso tempo não existia, eram 4, 5 anos na época, né? E terminava o mandato, tinha que fazer a sua prestação de contas e iniciava-se um novo tempo, uma nova era. O senhor é contra a reeleição, doutor Oscar? Eu sou contra a reeleição. O eleito toma posse e já pensa na sua reeleição, é isso? Já pensa na sua reeleição. Então, gasta bastante no primeiro período, pensando no segundo tempo de administração, coloco tudo em dia. E no Estado, a verdade está aí. Isso não está acontecendo. Nosso Estado endividado, nosso Estado com problemas, e me parece que está repetindo-se também a nível federal. Doutor Oscar, como é que era, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas como é que era mesmo a campanha eleitoral da época? Havia muita disputa, havia muitas promessas, como se faz atualmente, havia a influência do poder econômico, enfim. O que difere a campanha eleitoral de 82, isso há 40 anos atrás, com a de hoje? É uma única diferença maior, uma diferença marcante, é que os candidatos, tanto a prefeitura como a vereança, gastavam sola de sapato. Nós íamos de casa em casa mostrando o que pretendíamos fazer, qual era o nosso planejo, o nosso plano de trabalho,
E hoje usa-se muito mais o rádio, a televisão, enfim, uma série de coisas que não existiam naquela oportunidade. Então, realmente, aquelas campanhas me parece que eram muito mais difíceis e era feito olho no olho. As promessas eram feitas em frente do eleitor. Doutor Oscar, o senhor, além de vice-prefeito e prefeito, foi também vereador. Geralmente a gente ouve muitas críticas aos trabalhos dos legislativos de modo geral. Como é que o senhor analisa a função do vereador? Eu analiso de uma função capital muito grande. Por quê? Mas não desvia um pouco, às vezes, de suas funções a atuação do vereador? Mas me parece que o vereador tem uma função de continuar mantendo esse contato com o público, com o eleitor. Hoje se critica muito a Câmara de Vereadores. Pois é. Eu acho que o Com vereador... razão ou sem razão, mas a crítica existe. O vereador tem que sair. O vereador tem que conversar. Tem que levar as dificuldades, as necessidades para a Câmara. E a Câmara, então, vai discutir e encaminhar ao Poder Executivo. Então, hoje, sei lá se o contato é mais fácil através do telefone celular, as estradas são melhores, mas não adianta a estrada. Me parece que o telefone e aquela participação. Até se fala que haverá uma renovação muito grande. Isso nós vamos verificar lá no dia da eleição. Doutor Oscar, vamos falar um pouco agora sobre o momento político atual. Ou de alguns anos atrás, o nosso país entrou numa radicalização política muito forte. A que se deve isso e que tipo de prejuízo, se é que traz prejuízo, para o nível das campanhas eleitorais? Me parece que essa radicalização que aí está, vamos fazer uma análise. Nós temos quantos partidos hoje no Brasil? São 38, é isso? Isso, é. Eu não me lembro, já estou perdido no número. Mas, apesar desse número grande de partidos, nós temos hoje no Brasil 2 candidatos. Lula da Silva, que está no poder, e o ex-presidente. Então, nós temos praticamente 2 alas no Brasil. E esse radicalismo... Direita e esquerda, contribui essa radicalização para o país ou não? E já não é radicalização entre partidos, é sobre nomes. Nomes, né? Porque me parece que esquerda e direita muda de município para município e de estado para estado também. Nós estamos votando em nomes. Hoje no Brasil, o atual presidente e o ex-presidente. Agora, quais os partidos que apoiam ou deixam de apoiar? Até parece que esses partidos políticos existentes são alguns líderes regionais que resolvem montar um partido para chamar de seu. Há uma troca-troca muito, muito forte de partidos, né? Das grandes lideranças nacionais. Das grandes lideranças. No meu tempo em que concorri, nós não trocávamos de partido, era radicalismo mesmo naquele era partido, mais coeso, tem né? programas, né? Exatamente. O senhor sente saudade da época política? Eu sinto saudade da época, sim. Daquela campanha feita de olho no olho, de contato direto com os eleitores, e também da cobrança após eleitos que nós recebíamos. Era bem mais difícil
mas mais produtivo. O senhor foi também candidato a deputado, né? Foi. E foi novamente candidato a prefeito. Não logrou êxito. O que Isso. aconteceu dessas duas eleições, doutor Oscar? Bom, eu quando concorri a deputado, foi uma eleição que nós calculamos todos os prós e os contras. Só não calculamos que o governador da época iria trocar de partido. Então, ele trocando de partido... Quem era o governador, doutor Oscar? Lembra? Jair Soares. Jair Soares. Então, o governador Jair Soares chamou todos os candidatos e exigiu que assinássemos fichas no partido que ele tinha trocado. PFL, né? Se não me... E eu não aceitei. Você manteve no... E a minha campanha estava baseada nas inspetorias veterinárias, que em cada município existia, ou como hoje existe, uma inspetoria veterinária. E essa inspetoria tem um médico veterinário e vários funcionários, que eram os guardas sanitários, em cada distrito do município. Então, eu contava com esse pessoal para a campanha que atingiria o Rio Grande inteiro. Então, com a troca de partido do governador Jair Soares, e eu não acompanhei, ele trocou todas as inspetorias veterinárias e coisas, e eu perdi Perdeu os contatos. Esses novos. contatos aí. Então, mas foi uma experiência muito boa, tive a oportunidade de conhecer todas as regiões do nosso Rio Grande do Sul e, queiramos ou não, foi uma experiência exitosa. Eu não me arrependo de ter concorrido a deputado estadual. E para prefeito, o que aconteceu? Mas, como acontece em todas as eleições, surge uma novidade. E a novidade, na época, chamava-se Paulo Andrade, nosso ex-prefeito, nosso amigo atual, e que agora está concorrendo a vereador. Então, é alguém que gostou da política e que continua agindo nessa área, né? Vamos voltar à radicalização política. Eu quero ouvir a sua opinião, mas gostaria que o senhor não pendesse para um ou para outro lado. A minha pergunta é a seguinte: a esquerda e a direita, aqui em Lagoa Vermelha, são em número de votos, assim, poderia fazer uma análise? Ou, por outro lado, algum candidato sai prejudicado de uma determinada corrente política? Essa polarização hoje. Esquerda é mais forte, direita é mais forte? Realmente, Lagoa Vermelha, a direita sempre foi mais forte, né? Então, eu estou aguardando o resultado que vai acontecer em Lagoa Vermelha. Eu tenho a impressão que essa eleição está sendo uma das mais disputadas de todas as que eu conheci aqui. São 4 candidatos. Nós só tivemos 4 candidatos nos anos 90, no final dos anos 90, né? Nos anos 2000 não tivemos 4 candidatos, apenas 2, a não ser agora. E a campanha está tranquila no seu modo de pensar? Olha, para mim está tranquila, porque estou permanecendo em casa, saio Não, para que a gente percebe, doutor compromissos. Oscar, que existe assim, um certo marasmo, né? Não tem aquela intensidade das campanhas anteriores, me parece, né? Não sei se o senhor chegou a observar isso. Será que Seria não um desencanto da população com a política? Eu acho que desencanto não. Mas são 4 candidatos. E, inclusive, há uma divisão, digamos, da esquerda está dividida. A direita também está dividida.
São 4 candidatos com 2 da esquerda e 2 da direita. Então, isso aí eu acho que a população... E agora, nesses últimos dias, é que nós vamos ver uma movimentação maior. Inclusive, nós não temos nenhum levantamento oficial das condições dos candidatos. Não saiu nenhuma pesquisa eleitoral. As pesquisas, pelo que a gente sabe, foram pesquisas internas, né, encomendadas pelos partidos para ver a situação. Nenhuma foi divulgada até agora. Foi divulgada, né? É evidente que nem registrada na Justiça Eleitoral. 1982 e 2004, evoluiu muito o nosso município ou poderia ter evoluído mais, doutor Oscar? Olha, nós sofremos, Lagoa Vermelha, uma mudança muito grande. De que forma? A agricultura, a pecuária diminui e a agricultura aumentou de uma forma... Consequentemente, aumentou a arrecadação do município. Mas nós temos, assim, poucas áreas no município de Lagoa Vermelha, ainda sem que o trator não tivesse agido. Agora, como técnico que sou, me parece que Lagoa Vermelha deveria de ter um projeto de aproveitamento maior dessas áreas. Somente a agricultura, nós ficamos numa dependência muito grande. Agora, se nós tivéssemos uma pecuária e uma agricultura unidas, nós teríamos condições melhores no que diz respeito à economia. A agricultura não é mais rentável do que a pecuária, doutor Oscar? Mas se nós fizermos uma agricultura com pecuária, a pecuária é um aproveitamento da agricultura. Não impede que a pessoa continue plantando a mesma área e tenha um número muito maior de animais. E nós simplesmente entrou a agricultura, lavramos os nossos campos... E abandonou a pecuária. Abandonou aqueles animais de alto valor que nós tínhamos, foram abandonados, foram mortos, terminou. O senhor ainda lembra das exposições de Lagoa Vermelha? Nem tem mais, né? Faltava baias, como a gente chama. O número era tão grande de animais estabulados e animais a campo. Terminou. O nosso parque de exposições está praticamente... O uso que existe é outro, menos aquele que era usado para a agricultura e para a pecuária. Então, em termos técnicos, esse avanço descomunal da agricultura tem sido prejudicial para a produção pecuária. Doutor Oscar, encaminhando já a nossa entrevista para o encerramento, eu vou lhe colocar na condição de prefeito de Lagoa Vermelha. Será eleito tranquilamente agora, na eleição do dia 6. O que o senhor faria? Qual a prioridade que o senhor daria para o município, para a sua administração? Isto que eu já falei. Nós colocaríamos mais técnicos na prefeitura, faríamos com que surgissem programas de aproveitamento melhor da nossa terra, da nossa área agriculturável, com uma produção de gado exuberante e uma agricultura também altamente produtiva. E a indústria de Lagoa Vermelha, que também está tendo um crescimento grande, nós teríamos os olhos voltados para a nossa indústria, que uma faz com que a outra tenham condições melhores para o crescimento. Doutor Oscar, muito obrigado pela sua gentileza de conceder esta entrevista à Folha do Nordeste no seu canal Folha News. Muito obrigado. Nós que agradecemos
pela oportunidade e nos colocamos à disposição, e os nossos parabéns pelo trabalho que a sua emissora está realizando. Dr. Oscar Mena Barreto Grau, ex-prefeito de Lagoa Vermelha.